Olá, meninos, boa tarde. Essa aula agora vai ser direcionada para os alunos do segundo ano de Física. Foi o nosso último assunto. Essa aula já foi explicada em sala, mas como a gente está, com uns dias já sem se ver, então só para ajudar vocês na resolução da atividade, eu vou reexplicar a aula e os exemplos, tá bom? Fluxo de calor, ele pode ser calculado utilizando duas fórmulas diferentes. Tá aqui a primeira, onde o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A quantidade de calor é representada pela letra Q e ela é dada em joule ou em calorias. O ΔT é o tempo e tem que ser dado em segundos. Na maioria das questões, ela vai dar o tempo em minuto e você tem que transformar para segundos. Como é que transforma de minuto para segundo? Multiplicando por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. E a unidade do fluxo de calor, que é representado por essa letrinha grega, que é o φ, meu Deus, o gato. A unidade de medida é o joule por segundo ou calorias por segundo, que é o que a gente mais utiliza. Se a questão desse a quantidade de calor em joule, então a unidade de medida ficaria joule por segundo. Se der em calorias, fica calorias por segundo, que é o que a gente vai mais utilizar, certo? A outra fórmula de calcular o fluxo de calor é a lei de Fourier. Tá aqui, fluxo de calor é o K vezes o A vezes ΔT vezes o L. O que significa cada coisinha? Fluxo de calor é a mesma letrinha, a gente já viu. O K é o coeficiente de condutividade térmica. O que é isso? Tem a ver com o material que a questão está abordando. Pode ser de alumínio, pode ser de ferro, pode ser, tá? Então, de acordo com o material, ele vai ter o seu valor de condutividade térmica, né? É quem conduz mais ou menos temperatura. E isso varia de acordo com o material utilizado. Tem o A, é a área da barra, né? O ΔT, a área tem que ser dada em centímetros quadrados. O ΔT é a diferença de temperatura, que é dada em graus Celsius, e o L vai ser o comprimento, que tem que ser dado em centímetros. Lembrando que a gente tem que estar sempre observando, né, as unidades de medidas, né, elas não podem estar muito diferentes. Por exemplo, eu não posso utilizar o comprimento em centímetro e a área em metros quadrados. Não pode, elas têm que estar sempre na mesma unidade, tá? Aí ainda na aula de vocês, eu deixei no caderno, né, essa tabelinha, né, que é os coeficientes de condutividade térmica dos materiais que vão ser mais utilizados, né, ó, cada um tem o seu valor, ok? E vamos aos exemplos. Vou virar aqui. Primeiro exemplo, vou utilizando a fórmula mais simples do fluxo de calor. Sendo a quantidade de calor 6.000 calorias e o tempo de transmissão de 10 minutos, calcule o fluxo de calor. Lembrando que esse exemplo está no caderno de vocês, ou deveria estar, né? Porque foi passado em aula. Eu sempre organizo os dados, né? Para você não se perder, para você saber quem é que você tem que calcular. Então, aqui está pedindo para calcular o fluxo de calor, está dando a quantidade de calor, que é 6.000 calorias, e está dando o tempo de transmissão em 10 minutos. Só que nós sabemos que o tempo tem que ser dado em segundos. Então, como é que transforma 10 minutos em segundos? Multiplicando por 60. Então, a gente vai ter 600 segundos. Agora é só ir para a fórmula. Fluxo de calor é igual à quantidade de calor, que é 6.000, dividido pelo tempo, que é 600. E dividindo isso, a gente vai ter 10 calorias por segundo. Bem simples, né? O segundo exemplo da aula pede para calcular a quantidade de calor. No caso agora, a gente tem que procurar o Q, sabendo que ocorre 25 calorias por segundo de fluxo de calor em 3 minutos e meio. Então, vamos agora à resolução. Agora, a gente vai ter que calcular o fluxo de calor, ou a quantidade de calor, não é mais o fluxo de calor. É a quantidade de calor que a questão está pedindo. O fluxo de calor é 25 calorias por segundo, a questão já deu. E o tempo, 3 minutos e meio. Multiplicando por 60, nós vamos ter 210 segundos. Vamos para a fórmula. Fluxo de calor, substitui cada dado em seu lugar. Cuidado na hora de substituir. Ó. Fluxo de calor, 25 tem que estar aqui. Quantidade de calor nós temos que procurar. E o tempo aqui embaixo. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, ó.
Produtos extremos, produtos do meio. Então, vai ficar 1 vezes o quê? Que? 25 vezes 210, 5.250 calorias. Pronto. E o terceiro exemplo, que é com a nossa fórmula, que ela é um pouquinho mais complexa. Vamos ler a questão e extrair os dados. Calcule o fluxo de calor que flui de uma barra de alumínio com a área de 80 cm², sabendo que a temperatura de um lado é 25 graus Celsius e do outro é 20 graus Celsius e o comprimento da barra é 5 centímetros. Então, a gente vai procurar o fluxo de calor. Então, tá aqui os dados organizados, fluxo de calor, nós temos que encontrar. O K, né, o coeficiente de condutividade térmica do alumínio é 0,5, a área 80 cm², a variação de temperatura, né, temos duas temperaturas, ó, 25 e 20, subtrai 25 menos 25, e o L, que é o comprimento, 5 centímetros. Indo para a fórmula, é só substituir os dados e multiplicar. O K vezes o A vezes delta θ, tudo isso dividido pelo L, que é o comprimento. Substitui os valores que estão aqui ao lado, divide. Então, a gente tem que o fluxo de calor é 40 calorias por segundo. Fora isso, a gente tem uma listinha de atividade que depois eu posso gravar um outro vídeo para vocês com a resolução.